de Deus. Prepare e sai do chão. Uma fome toma conta de mim, e um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo. Deixa eu tirar minha linha para não atrapalhar o pai. Ia ser um tubarão, não é possível. Ai, seu Walter. A luta tá boa aí, né, seu Walter? Olha, deixa. Oi. Tá aqui, ó. Pode ficar tranquilo que não tem mais nenhuma linha na água. Então pode pescar à vontade. Não, pra ver ele. Agora puxou, tá vendo? É aí. Olha só. Pegou, deu trabalho, hein, seu Walter? Deixa eu... Curte, cara. Obrigado, cara. Dificilmente vai se quebrar. Está bem fisgado. Legal, né? Tá bacana. O seu Walter vai conseguir pegar o dele, hein, gente? Vamos lá, vamos ver. Faz tempo que ele tá aguardando isso. Vamos ver se vai. O bicho tá pulando. Tá brigando. Solta ele, meu bem. Vai. E aí, pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal No Bar com Jesus. Que bom que você chegou até aqui nesse vídeo, nesse Minuto da Palavra. Hoje é um dia importante, né? Hoje é Dia dos Pais, domingo, Dia dos Pais. Nós estamos para comemorar esse dia tão importante. Se você é pai como eu, com certeza você deve estar alegre também, deve estar feliz. E vocês viram que essa pescaria de hoje no vídeo, eu coloquei pescarias que eu fiz com o meu pai.
Então, para homenagear meu pai, eu coloquei esses vídeos, nós fizemos algumas pescas, né, alguns vídeos. Eu vou lembrar o seguinte, que meu pai não era um homem que gostava muito de pescar. Na verdade, eu que ensinei meu pai a pescar. Eu que sempre gostei, porque eu fui ensinado pelo meu avô, que é o pai da minha mãe, não é o pai do meu pai. E sempre pescou, sempre me ensinou. E eu sempre peguei gosto. Então eu que ensinava o meu pai a pescar. Muitas vezes eu que dava dica, ó, faz isso, faz aquilo e tal. Então a maioria das vezes quando a gente estava junto pescando, era eu que tinha incentivado ele aí. Tá? Então, como é Dia dos Pais, eu quis fazer essa homenagem para ele. E para todos os pais, assim, se você é pai como eu também, para você receber essa homenagem. Então eu vou trazer 3 situações que eu conversando com o Senhor me trouxe sobre os pais. Depois eu vou trazer um versículo, né? E no final a gente fecha. Bom, primeiramente, eu acredito que a gente pode se encontrar com 3 situações. Talvez você nunca teve um pai. Talvez o seu pai possa ter te abandonado quando você era pequeno, ou antes de você nascer mesmo, né? E talvez você até teve um pai, só que foi um pai assim que talvez ele não te marcou de uma maneira boa, talvez ele não foi um bom exemplo para você. E talvez você tenha a terceira situação, que é a minha, graças a Deus, graças ao meu pai, que é um pai que marca nossas vidas e deixa um bom exemplo para nós do que é ser um pai verdadeiramente. Então, para essas 2 primeiras situações. Se de repente você nunca teve um pai, ele te abandonou de alguma forma, ou se o seu pai talvez não foi um bom exemplo para você, eu vou trazer os 2 versículos, a gente vai discorrer. O primeiro está em Salmos 103, que diz, 103:13, o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. O segundo versículo está em Provérbios 14:26. Diz, quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos. Os 2 exemplos aqui, ele deixa claro que assim como a gente cuida dos nossos filhos, né, tem a compaixão deles, Deus cuida de nós. Talvez se seu pai por algum motivo ou foi ausente, ou não foi um bom exemplo para você, o Senhor é o seu pai acima de todas as coisas. Ele não te deixou, ele não te abandonou, ele não esqueceu de você, independente de alguma dor que você tenha sofrido, e talvez uma falta de paternidade que você teve, não esqueça que você tem um pai que está acima de tudo. Se você chegou hoje, onde você chegou, não tenha dúvida que foi a mão dele que te guardou, te cuidou nos momentos difíceis, quando você estava lá, ninguém via, talvez uma lágrima sua, ele viu. E ele sabe de todas elas. E é por isso que você talvez das lutas e dificuldades que você teve, você se tornou o homem forte que você foi. Que você é, na verdade, hoje. Então nunca se esqueça, se o seu pai natural, por algum motivo, ou esteve ausente, ou não foi um bom exemplo, você tem um exemplo maior, que é o exemplo do nosso Pai, nosso Deus, que entregou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter relacionamento diário com Ele novamente. Então, se você viveu essas 2 situações, não deixe que isso atrapalhe de você ser um bom pai. Que você seja uma referência de Deus para a sua família. Não importa o que você viveu antes, o que importa é o que você vai ser a partir de agora. Isso é o mais importante, que Deus possa abençoar a sua vida, trazer paz ao seu coração, curar alguma dor que tenha ficado, e que você seja esse exemplo de pai para a sua família, para os seus filhos. Mas se você está o terceiro exemplo, como eu, que teve um pai que foi um bom exemplo, então vou contar uma coisa aqui. Como eu disse, meu pai não era não gostava tanto de pesca, ia mais por causa de mim. Eu falo que meu pai tem a ver com Jesus, tem a ver com a pesca. Nos anos 90, começo dos anos 90, tinha um programa Pesca Companhia. E eu lembro que quando começou o programa, meu pai sempre acordou muito cedo, inclusive no domingo. E eu lembro que ele acordou cedo e falou assim, começou a passar uns programas de pesca, domingo que vem eu vou te chamar, eu assisti, achei legal. E ele descobriu que meia hora antes, eu acho, desse programa, 1 hora antes, começava um desenho no SBT, chamava
desenhos bíblicos. Meu pai me fazia acordar meia hora, uma hora antes para assistir. Ele falou assim, você vai assistir o programa de pesca? Tudo bem. Antes você assiste os desenhos bíblicos. Apesar dele não ler a Bíblia e tudo, ele tinha entendido que aquilo era importante para mim. Então ele falou, se você quer fazer uma coisa que você se diverte, então você assiste os desenhos bíblicos primeiro, depois você assiste o programa de pesca, porque começava logo na sequência. Então ele quis deixar para mim esse legado de que era importante. E depois de muitos anos eu me encontrei com Jesus. E hoje eu ando com ele e eu sou grato aos princípios que o meu pai me deu. Meu pai veio a falecer há 2 anos atrás, no dia 7 de setembro. Meu pai era um homem que sempre me levou para ver todos os desfiles. 7 de setembro, ele faleceu bem nesse dia. E é com muito carinho que eu faço essa homenagem para ele e agradeço, porque ele me deixou, apesar dele não ler versículo em casa, eu não vejo ele abrindo Bíblia em casa, ele deixou princípios para mim, muitos princípios que estão aqui, na palavra de Deus, sem se citar versículos. Ele viveu uma vida de exemplo. Não era um homem perfeito, também não sou, ninguém é, mas deixou princípios que estão aqui para mim. E se eu me tornei o homem que eu me tornei hoje, apesar dos meus defeitos e tudo, e ao Espírito Santo que se me trata todo dia, eu devo muito ao meu pai. Então, se você tem o seu pai hoje ao seu lado, independente dos defeitos que ele tenha, como você também, você deve ter, seja grato pelo seu pai. Lembra lá no começo, quando Deus dá os mandamentos, ele diz, honra teu pai e tua mãe e os seus dias na terra vão ser longos. É um mandamento que ele dá uma promessa. Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ter longevidade na terra. Então honre seu pai. Se você não conhece a história dele, se procure conhecer, para você entender o homem que ele se tornou. Quando eu conheci a história do meu pai, eu entendi muito melhor o homem que ele se tornou, porque tinha algumas coisas dele que a gente, quando era novo, não entendia. E eu fiquei mais maravilhado de entender a vida, os sofrimentos que ele teve, e o pai amoroso que deixava tudo para trás para poder agradar os filhos. Então, seja grato a Deus pelo pai que ele te deu, honre o seu pai. E o principal de tudo, procure ser um pai melhor do que o seu pai foi. Não para que você se vanglorie, não. O que você aprendeu, use aquilo como eu tenho feito na minha vida. Né? Tudo aquilo que meu pai deixou de exemplo, de legado para mim, eu procuro aplicar com a minha esposa, a minha filha, e tento ser um pai melhor. Você sabe como? Aqui. Aqui tem toda a instrução de como que um pai de família tem que ser. O pai tem que dar vida pela sua família. E não é só a vida, é muito bom a gente trabalhar, ganhar dinheiro, ter provisão para dar para a família. Mas se preocupe acima de tudo com uma coisa, deixe um legado para os seus filhos, para a sua família. Porque se você faltar hoje, o que vai ser lembrado não é o dinheiro que você deixou na conta, porque o dinheiro talvez acabe. E eu já vi histórias de família que tinha muito dinheiro, o pai morreu, a família se acabou em brigas por causa de dinheiro. Deixe um legado. Deixe para os seus filhos, para a sua esposa, um legado eterno. E um legado eterno a gente aprende aqui, na palavra de Deus. Que quando se lembrarem de nós como pai, que nossos filhos possam lembrar, meu pai era um homem de Deus, meu pai é um homem que orava, meu pai tinha um coração ensinável, que se deixava ser ensinado pelo Espírito Santo todos os dias, para se parecer mais com Jesus, para ele se parecer com Jesus aqui dentro de casa. E é essa a minha oração que eu deixo para você hoje. Que você possa se parecer mais com Jesus, assim como eu procuro todos os dias me parecer mais com Ele, para a gente brilhar a luz de Cristo na nossa família, em primeiro lugar, e depois em todos os lugares onde a gente for. E que você possa honrar também a vida do seu pai, entender essa história dele e ser grato a Deus, assim como eu agradeço meu pai. E eu sei que lá do céu ele tá me vendo aqui, tá vendo as coisas que a gente tá fazendo, e um dia nós vamos se encontrar. E essa é a minha alegria maior. Tá bom? Que Deus abençoe imensamente sua vida e que nunca se esqueça. Jesus está sempre no barco, comigo e com você. Deus te abençoe.
Eu